Uhum. E aí, o que você conquistou em 2022? Nossa, você já começou com os 2 pés no pé. Pá! Então, primeiro a gente olha as vitórias, depois a gente vê as derrotas. Caramba! Cara, eu já tinha. Eu bati o olho nessas perguntas, mas eu fiz questão de não pensar nelas antes, assim. Eu Legal. fiquei fazendo outras Se coisas vira nos durante o 30. dia e É realmente não isso. pensei. E aí, quando você fala pra mim o que eu conquistei em 2022, a primeira coisa que vem na minha cabeça é liberdade. Legal. E, na verdade, eu descobri. Eu realmente não tinha clareza disso. Eu imaginava que eu tivesse, mas eu não tinha. Eu descobri que liberdade é o meu primeiro valor de vida. Eu aplico liberdade em diversos. Eu dou diversos significados a essa palavra na minha vida desde sempre, eu só não sabia exatamente entender e visualizar isso. E 2022 me trouxe essa palavrinha, assim, na realidade. E eu acho que foi a minha maior conquista. E junto com ela, na realidade, eu acredito que eu tenha. Eu não tô. Acho que eu não vou colocar nada muito material, assim, na realidade, porque não foi um ano de grandes investimentos ou compras ou viagens, nem nada, mas eu vou colocar coisas que, na minha visão, pelo menos nesse momento, são ainda mais grandiosas, que são essas coisas mais da emoção. Então, a questão da liberdade, pra mim, foi muito grande. A questão da maturidade, então, conquista de maturidade, pra mim, foi absurda, mas não foi intencional. Não foi algo que eu virei o ano e falei assim, olha, cara, meu objetivo para 2022 é lidar com as situações de forma mais madura. Não, foi tipo, primeiro eu me ferrei para depois tirar o aprendizado daquilo e aquilo refletir em maturidade. Então, eu sinto que eu amadureci muito e mais do que tudo eu consigo eu mesma dizer para mim, eu amadureci, independente do olhar das outras pessoas. Então, acho que foi um ponto bem massa. E eu acho que conquistei um pouco mais de intimidade comigo mesma, assim. Eu acho que pelo fato de eu ter não só me permitido, mas insistido em cavar algumas coisas dentro de mim nesse ano que passou, me deram essa oportunidade de, estar mais próxima de mim mesmo na minha versão mais sabe? Eu não vou nem dizer autêntica, nem original, nem nada, porque eu não tô falando muito do cunho comportamental, eu tô falando do cunho ser mesmo, entendeu? Legal. Então, pra mim, foram minhas maiores conquistas esse ano. E as suas? Esse é um ponto muito, muito legal de pensar, né? Porque às vezes quando a gente traz esse ponto, o que você conquistou, né? Sempre vem na cabeça bens, coisas. E talvez quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente aqui, começa a pensar, pô, esse ano foi uma bosta, porque eu não conquistei nada, eu não comprei nada, eu não cresci nada, e tá ruim, né? E aí, muito legal essa sua fala de trazer realmente o outro lado da moeda, né? Que a gente cresce não só no financeiro, no profissional, no material, mas Sim. existe uma base ali invisível, né? Que são essas questões aí emocionais, comportamentais, que mudam bastante o nosso jogo durante a vida. E pegando essa linha que você trouxe, eu vejo que esse ano, uma palavra que resume aí o meu ano e minhas conquistas é a palavra crescimento. Então eu vim numa crescimento e talvez seguir meu. Fugiu a palavra aqui. Seguir a minha essência, sabe? Então, assim, fazer aquilo que eu gosto, sem muito se preocupar com o que os outros vão pensar. Também aí eu vou pegar um pouco da liberdade que você trouxe. Eu vejo que isso também me ajudou bastante nesse ano. Então, foi um ano de reconstrução mesmo. Então, o ano passado foi um ano de mudança, de recomeço, de estruturar um negócio do zero, trazer pessoas novas para minha vida ali, profissional falando, né? E aí, esse ano eu vejo que foi um ano assim de alinhamento, crescimento, estruturação. Então, é como se eu estivesse construindo uma casa onde eu fiz ali. Primeiro ano você cava todas as bases, você vai pega o solo seco ali, faz os buracos ali, prepara. E esse ano a gente começou a crescer. A coisa ganhou corpo, né? O que eu consigo perceber realmente é que no ano passado, tipo assim, a gente já tinha a sensação de que era tudo novo, que tava dando tudo certo, isás. Mas hoje, olhando pra trás, a gente enxerga que era nada mais do que a fundação. E ainda, olhando pra trás, estava tudo exatamente no lugar que deveria estar.
no ano passado, mas ainda muito desencaixado, né? Hoje eu consigo ver que os tijolinhos eles foram subindo mesmo. E aí são pontos que olhando para trás eu penso assim, beleza, então foi crescimento, foi é, seguir aí o seu coração e fazer o que precisava ser feito, mas também foi um ano de muitas decisões, assim, então eu vejo que muitas coisas que em alguns momentos específicos eu tive que fazer decisões sérias, estratégicas, renúncias, então, às vezes, arriscar num lado e depois ter que voltar e entender que, cara, aquele caminho ali não era o melhor naquele momento. Então, eu vejo que foi um ano de bastante movimento. Então fazendo um retrospecto aí do ano, eu imagino que ele foi muito volátil. Então, ele tive altos e Uhum. baixos em pontos ali de autoconhecimento mesmo, entender, olhar para trás e assim, e quanto que a nossa história ela sempre vai servir como um grande alicerce. Então, eu consigo enxergar que foi tipo assim, meu, eu tenho X anos de experiência e eu consegui aplicar muito coisas do meu passado, assim, na época que eu trabalhei no banco, na época que eu um relacionamento com a minha família, coisas que eu fiz pessoalmente ali, talvez na adolescência. Então, alguns momentos que eu me via naquele momento, eu já vi essa história antes. Já vi esse filme passando aqui, já não é mais um filme novo que eu não sei nem o que esperar. E aí essa maturidade, essa sabedoria me fez ficar mais calmo, talvez momentos que eu ficaria extremamente desesperado, ansioso, nervoso, não que eu não tenha ficado, Uhum. claro que fez parte, né? Mas eu consegui lidar muito melhor com essas situações pelo histórico. Então, o track record da minha Uhum. vida ali, eu olhei para trás e falei, cara, já fiz isso, Uhum. já passei por isso. Uma hora que a gente tem uma discussão ali, tá, mas não é a primeira discussão que acontece na minha vida. Não é o primeiro desafio, não é o primeiro problema, não é a primeira vitória. Então, a gente acaba entendendo que as coisas vão se repetindo, só que de um jeito um pouco diferente, cenários diferentes. Mas você vai pegando as historinhas de cada lado ali, você vai juntando e a coisa flui. Então, para mim, as conquistas foram essas.